Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta quarta-feira. E é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Pois nesta manhã foi divulgado pela CBF o áudio do VAR da partida entre Vasco e Sport. Mais especificamente, do lance da penalidade máxima em cima do Alex Teixeira. E durante a análise deste lance, a gente vê realmente uma postura completamente equivocada por parte do VAR. Para ser mais exato, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Para quem conhece esse nome, sabe muito bem das vezes em que o mesmo já prejudicou o Vasco quando estava dentro da cabine do árbitro de vídeo. A gente vai mostrar isso para vocês porque é um absurdo. Isso não pode mais acontecer. O Vasco não pode mais ser prejudicado da maneira que foi dentro da cabine do VAR. E é claro, se não fosse pelo assistente que estava ao lado do Guarizo, domingo o Vasco novamente seria prejudicado por esse profissional da arbitragem do futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso e inclusive questionar, pois hoje a torcida do Sport se diminui, diz que foi prejudicada no domingo, diz que o futebol nordestino é sempre prejudicado, então eu vou pedir um pouquinho para eles passarem alguns tempos sendo torcedor do Vasco, acompanhando os jogos do Vasco aqui no Rio de Janeiro, para eles sentirem na pele o que é de fato ser prejudicado no nosso futebol. Rapaziada, tem muitos assuntos importantes para tratar com vocês, mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Volto a agradecer a todos vocês, porque ontem conseguimos chegar aí aos 70 mil inscritos, hoje já temos 70.250 inscritos. E a meta agora é a gente chegar aos 80. Então, para isso, é claro, conto com a sua ajuda. Aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se, aperte nele. Você não paga nada, é de graça e você ajuda demais o nosso crescimento. Mesmo que você ache que não faz diferença você ser inscrito ou não do nosso canal. Muito pelo contrário, a sua inscrição faz total diferença para o nosso crescimento. Então aperte aí no botãozinho inscrever-se, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo, ajudar o vascaíno que está aqui e principalmente, é claro, ative também o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar aqui este Fala Gigante, primeiramente falando sobre o posicionamento por parte da torcida do Sport. Porque, é claro, a gente começa a acompanhar. Eu sou vascaíno, mas nestes últimos dias as polêmicas que estão em volta desta partida entre Vasco da Gama e Sport, que aconteceram neste último domingo, estão aumentando cada vez mais. É uma polêmica na STJD, é uma polêmica no meio da torcida do Sport, é uma polêmica no meio dos dirigentes do Sport, é a própria torcida tentando se defender e culpar o Raniel, é polêmica no meio da imprensa. Então é impossível a gente não ficar de olho no que a torcida do Sport está falando. E ontem teve aí uma live, se é assim que eu posso falar, um momento muito legal de conversa numa outra rede social, e eu vi alguns posicionamentos de torcedores do Sport. E o que eu estou começando a perceber? Que hoje a torcida do Sport está utilizando a partida de domingo para fazer um vitimismo completamente descabido. O Sport hoje não está se posicionando como um clube grande, muito pelo contrário, o Sport hoje está se posicionando como um clube pequeno. Eu não falo Sport Clube do Recife como clube, como instituição, mas o seu torcedor. E aí você pode perguntar, Lucas, por que você acha isso? Pois, a partir do momento que vocês colocam a culpa em arbitragem, vocês colocam a culpa em um privilégio ao futebol do Sul e Sudeste, vocês colocam a culpa em um posicionamento político por parte da CBF contrário ao Nordeste, vocês se inferiorizam. Por que eu estou falando isso? Porque vocês estão tendo esse pensamento nestes últimos dias e principalmente após o jogo de domingo. O argumento que vocês estão utilizando é: o pênalti foi marcado porque foi para o futebol do Sudeste, porque o Vasco é do Sudeste e a CBF gosta de beneficiar os clubes daquela região do país. E eu falo, não, muito pelo contrário. O Vasco durante toda a sua história já foi prejudicado. Isso é a arbitragem.
A arbitragem prejudica o Vasco da Gama e prejudica certos clubes. Eu não acompanho o Esporte Clube do Recife o suficiente para saber se de fato o esporte é prejudicado. Mas eu já ouvi de muitos nordestinos que o esporte tem essa fama no próprio futebol do Nordeste, de achar que é o rei, de achar que é o melhor de tudo, de achar que sempre é o culpado, de achar que sempre é o prejudicado. Se vocês tivessem eficiência na bola, neste último domingo vocês não estariam precisando de uma vitória contra o Vasco. Chegariam nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, já com o resultado construído na competição e com grande chance de acesso no final dela. Se vocês não conseguiram vencer o Vasco no domingo, não foi pelo pênalti marcado corretamente. Se vocês não conseguirão, subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, não foi pelo pênalti marcado a favor do Vasco corretamente. Foi por uma falta de competência por parte do elenco, uma falta de competência por parte da diretoria do próprio esporte em montar o elenco, de não conseguir o acesso no final do ano. E vocês estão nessa, de se diminuir, de se inferiorizar. Algo que, além de prejudicar vocês, desvaloriza cada vez mais o produto que o Esporte Clube do Recife vende ao futebol brasileiro. Se posicionem como grandes, pois vocês são grandes. O esporte é um clube grande. O esporte, na minha opinião, vendo o futebol nordestino, com todo respeito, é um dos maiores do Nordeste. É um clube que tem Campeonato Brasileiro, é um clube que tem Copa do Brasil, e é um clube que, de fato, quando jogou bola, foi campeão. Não foi campeão contra o Corinthians da Copa do Brasil em 2008 jogando bola? Então, voltem a jogar bola, que vocês não colocarão novamente desculpa em arbitragem, em ser prejudicado por parte da CBF. Então, volto a repetir, joguem bola e parem de se diminuir. Atitudes que realmente são chatas. Com a própria fala do presidente, do vice-presidente aí do esporte, que diz, é difícil fazer futebol no Nordeste. Mas, enfim, né, vamos ao assunto que de fato interessa. Quis dar essa desabafada porque eu achei que era importante falar sobre isso. Mas vamos falar sobre a análise do VAR. Pois nesta parte da manhã foi divulgado aí o áudio da cabine do VAR desta última partida entre Vasco e Esporte Clube do Recife no último domingo. E parece até mentira, mas é completamente impressionante como novamente o árbitro profissional Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral iria prejudicar novamente o Vasco da Gama, pois durante a análise do lance ele vai completamente convicto de que o Alex Teixeira teria dobrado os joelhos e devido a isso ele não iria chamar o VAR. As palavras dele são assim, abre aspas, claramente ele dobra a perna. Inclusive, durante esse momento da análise, o próprio Klaus, vendo o posicionamento do Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que era o árbitro de vídeo naquele momento, ele já pede ao jogador do Vasco para se posicionar no escanteio, porque para ele, após o posicionamento do Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral dentro da cabine e o Klaus escutando dentro de campo no áudio, não teria como ter possibilidade de ser penalidade máxima. E tá passando aí nas imagens para vocês algumas falas do VAR, do Rodrigo. Abre aspas, ele já está dobrando a perna, e prossegue. Para mim é isso que acontece, o que estou vendo na imagem. Pode soltar, solta lá. Então, dê uma olhada aí mais a fundo nas palavras do Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, tentando justificar o injustificável, dizendo que não foi penalidade máxima e também, logo em seguida no posicionamento do Klaus, tentando marcar o escanteio, porque é um posicionamento realmente completamente incabível por parte do profissional que estava no VAR. Ele já dobra a perna, volta pra mim. Ele vai, ok. E quando ele chega, ele só toca a bola. Aí ele já está dobrando a perna, ó. Claramente ele dobra a perna, buscando Quem vai bater? Quem vai bater? Simular o penal. Quem vai bater? Volta, ó. Vai, Guilherme! Vai para área, vai para área. Volta pra mim, ok? Também. Tranquilo. Você marcou lance anterior, volta. Checando possível penal, Rafael Aguarde. Ok. Tem Sai daqui, depois? João. Pra mim é isso que acontece, tá? É o que eu tô vendo na imagem. Pode soltar. Calma, Não, sai! solta lá. Só aqui, solta um movimento. Ele dobra a perna. Vou deixar Vai, ele Bizô. dobra a perna. Sai daqui, gente! Depois tem mais um Vou dar cartão no goleiro. depois do contato. Isso aí. Volta pra mim, ele dobra, ele já vem dobrando. Ó. Volta. Pode ser, gente. E aí vem de fato um salvador, que eu vou chamar ele de salvador sim, porque se não fosse por ele, o VAR não teria marcado a penalidade máxima e o Klaus não teria sido chamado. É o Herman Brumel Vani, de São Paulo. Ele foi o auxiliar do VAR nesta última partida de domingo e foi por ele que o pênalti foi marcado a favor do Vasco da Gama. Ele, durante a partida, ele se posiciona a favor do Vasco e deixando bem claro que houve a penalidade máxima. Ele diz assim como está aparecendo nas imagens para vocês. Não tem o contato de um goleiro com o pé? Perguntando ao Rodrigo dentro da cabine. Prossegue. Chega na bola primeiro, questionando sobre o que estava acontecendo no lance.
Pega na bola primeiro, Rodrigo. Atacante não toca a bola primeiro. E aí, a partir daí, somente, que de fato o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral toma outra postura. E aí, como vocês estão vendo nesta última imagem, ele diz assim, ele tem o contato à mão, isso já é o Rodrigo falando. O atacante toca a bola, volta, tem o pé ali, aí, chega. E aí termina, então tem penal, tá? E ele fala essa frase meio que triste, meio que chateado, o que evidencia que de fato, realmente a situação é complicada. Eu não vou falar que ele tem um lado, mas é sempre contra o Vasco da Gama. Então dê uma olhada aí nessa parte do lance, em que o auxiliar mostra, ele tem que mostrar ao Rodrigo que de fato houve a penalidade, e a partir daí o Rodrigo chama o Klaus para ir à cabine do VAR. Aí, para pra mim nessa... Chega na bola. Calma, sai daqui, cara aqui. Cara, No momento do Guarizo. contato, fala pra ele segurar. Aí, para Checando, Carlos, Eu aguarde. preciso ver essa mão dele, se tem esse contato primeiro ou não. Eu quero ouvir. Aqui, Deixa eu ouvir, Aqui, ó, velho. primeiro, Rodrigo. Deixa eu ouvir, sai. O atacante toca a bola. Guarizo. Toca a bola primeiro. Aí, volta pra mim. Pode falar. É de pé. Fala, Klaus. Solta. Vai, solta. Tá ouvindo, Danilo? Pega de frente. Tá não tem ouvindo, mas só que eles estão ainda em revisão. Vai, não chega ali. Aí, chega. Então tem penal. Tá? Então aqui ele vai, toca a primeira bola, ok? Ó, toca primeiro. É o braço dele, a mão dele. A mão dele. Guarizo, tá com muito... O que tá acontecendo? Eu preciso ouvir. E aí agora, para finalizar, para vocês verem completamente o que aconteceu nesta análise do lance passo a passo, mostrar o posicionamento do Klaus, que em segundos viu o que era para ser visto. A penalidade máxima que estava claro, como está aparecendo também nas imagens para vocês. O Klaus diz assim, ok, para mim está claro, pergunta se houve impedimento e prossegue. Vou sair com pênalti e sem cartão, porque é disputa. Isso ele resolveu em segundos, enquanto o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral estava minutos tentando, volto a repetir, justificar o injustificável, tentando passar uma imagem de que não foi penalidade máxima em algo que estava completamente nítido que foi pênalti. Então também, como eu fiz nos outros lances, dê uma olhada aí na atitude corretíssima do Klaus, indo rápido ao caminho do VAR e resolvendo rápido o que era nítido, o pênalti a favor do Vasco da Gama, e o Saulo, goleiro do Sport, agarrando apenas o pé do Alex Teixeira. Ok. Ok, Vou te dar 3A também. ok. Ok, vai. Ok. Pra mim tá claro, João. Pode sair. Pra mim tá claro. É qual o APP? Possível impedimento? Checado, possível APP, tá tudo checado, tudo limpo do APP. Claro, tá claro. Ok, vou sair com pênalti. Tem cartão porque tem disputa, ok? Ok. Então, rapaziada, é realmente, volto a repetir, inacreditável, um absurdo. A gente não pode mais aceitar esse posicionamento por parte do Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Gravem esse nome, porque sempre que ele estiver na cabine do VAR do Vasco da Gama, a gente vai falar pra vocês. Não é a primeira vez que ele tenta ou prejudica o Vasco da Gama. Isso já aconteceu num pênalti não marcado contra o CSA em 2019, que tá aparecendo aí nas imagens pra vocês. No gol anulado do Ribamar contra o Atlético Paranaense em 2020. No gol anulado do Cano contra o Flamengo em 2020. Na expulsão do Gregory, que não foi dada contra o Vasco, o Gregory vestindo a camisa do Bahia, em 2020. E também no lance de expulsão do Leandro Castan dentro da área, que ele chamou o VAR para expulsar o Castan, e também na anulação do gol do Vasco. Ou seja, ele tem um histórico negativo contra o Vasco. O Vasco já se posicionou tentando impedir que o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral estivesse presente nas partidas do Vasco, para vocês terem noção do nível que esse profissional tem com relação a Gigante da Colina. É um absurdo, a gente não pode estar esse posicionamento, a gente tem que falar. Mais uma vez, ele quase prejudica o Vasco e quase deixa o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, como em 2020, ele mesmo, dentro da cabine do VAR, conseguiu rebaixar o Vasco à Série B. É completamente inacreditável. Quero saber de você, deixe a sua opinião aí, se você acha que é um profissional ruim, tem realmente uma parte de mau caratismo, deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, este foi o Fala Gigante, segundo vídeo desta quarta-feira, e é claro, ainda retornaremos hoje às 7 horas em ponto, com o Boa Noite Gigante, contamos com a sua presença. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.